Olá pessoal, boa noite. Boa noite, hoje dia 23 de fevereiro de 2021 e eu tô aqui conforme o prometido para fazer a parte 2 da live de como melhorar a adesão à dieta e aos exercícios físicos. Hoje essa live vai ser de uma forma que eu vou dar muitas orientações práticas, né? Ideias de como a gente pode realmente sustentar uma dieta. Obviamente que o cardápio, quanto mais parecido com a sua rotina, quanto mais a gente obedecer às preferências dos pacientes, quanto mais a gente conhecer os pacientes, saber da necessidade, do histórico dele, das avaliações que nós fazemos aqui no consultório, né, examinando os exames laboratoriais, enfim, tudo isso faz com que a gente monte um cardápio extremamente personalizado a ponto do paciente aderir com muito mais facilidade. Agora, quando a gente faz uma live como hoje, eu vou dar vários exemplos para vocês de como eu monto esses cardápios, né? De uma maneira geral, obviamente. E aí, cada uma de vocês, que não são as minhas pacientes, grande parte, outras são, né? Podem, então, se servir de algumas dessas orientações. E é essa a minha intenção de fazer essa live hoje. Então, para quem está chegando agora, é uma live. Pena, gente, que eu não posso fazer tudo isso dentro de uma cozinha, porque a minha vontade era realmente colocar a mão na massa e fazer isso. Só que em uma hora é impossível eu fazer tantas ideias que eu coloquei algumas aqui no papel para mim não me perder. Mas são várias ideias e seria impossível fazer tudo isso em uma hora, né? Mas vamos lá, gente. Então, quem está entrando agora a live de como a gente aderir melhor, algumas dicas de como aderir melhor à dieta e aos exercícios físicos para obter os resultados que a gente está querendo, né? Enfim, mas de uma maneira prática. Parte 2, ok? Então vamos aí acenar para Lucimar Domingos, boa noite a todos vocês que já entraram, porque já sabia que essa live ia ser hoje. Esmeralda, maravilhosa, muito obrigada. A Dani Nóbrega, Freire, será que vocês estavam todas presentes ontem naquela live? Eu deixei ela lá no meu feed, ela tá lá armazenada por hora. Não sei se ela vai ficar lá ou eu vou deixar só no YouTube. Então, ou num lugar ou no outro, né? Vocês vão ter acesso aí para poder estar escutando mais vezes. Porque às vezes a gente escuta uma live no primeiro momento, é igual uma aula, né? Eu capto algumas coisas. Depois de um tempo eu vou escutar a live outra vez ou a aula, sabe que eu não tinha prestado atenção nisso? Pô, bacana, então isso me serve nesse momento. E é legal, a cada vez que vocês escutarem, vocês vão ver que vocês vão captar mais um pouquinho de informações. Então é isso aí, gente. Bom, vamos começar porque tem bastante coisa pra gente falar. E também, quem não me mandou as perguntas e quiser fazer perguntas agora, ao vivo, eu tô aqui prontinha para poder ajudá-los da melhor forma possível, tá? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. Gente, de segunda a sexta-feira eu tô aqui, né, desde manhã até a noite. É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar por uma das dicas mais importantes que, se você falasse assim pra mim hoje, doutora, eu faço tudo errado. Qual é a primeira coisa que eu tenho que melhorar, ou que eu tenho que implementar no meu dia a dia para mim começar a já deslumbrar alguns resultados? Eu vou dizer para você: hidratação. Melhore a sua ingesta de água, o seu consumo de água, de líquidos, mas líquidos saudáveis, tá? Então, gente, aquela história de tomar um copão de água em jejum, né? E depois, se possível, até um segundo com água com limão, é maravilhoso.
Porque a gente passa a noite inteira sem beber e sem comer. As mucosas ficam todas ressecadas. E eu preciso limpar essas mucosas. E a melhor maneira de fazer isso é tomando um copo de água. Precisa ser gelada? Precisa ser quente? Não. Natural, temperatura ambiente, é isso aí. Tem muita gente que não vai conseguir tomar os 2 copos, então eu vou tomar água com limão. E meio limão já é o suficiente. Para quem faz isso com frequência e consegue tomar, que não dá nenhuma irritabilidade, às vezes até aconselho fazer com canudinho para não estragar o esmalte dos dentes. E a água com limão funciona mesmo, doutora? Sim, funciona muito. Ela não só vai fazer uma asepsia melhor das mucosas, uma limpeza, como ela tem vitamina C, né, que vai já dar pra gente maior potencial imunológico, antioxidante de primeira categoria. Além disso, ela evita você ter cálculo renal, porque tem citratos, e melhora também os níveis de colesterol. Por quê? Porque ela aumenta as sais biliares, e aí com isso eles vão emulsificar melhor, né, a questão das gorduras e também vão reduzir o colesterol ruim. Então é muito interessante eu tomar água com limão de manhã. Para quem tem irritação, tenho gastrite, posso tomar água com limão? Pode, o limão é alcalino, ele vai alcalinizar, né? Um pH muito ácido, sabe que o estômago tem que ser ácido, mas muito ácido vai dar inflamação. Então ele vai modular, vai baixar um pouquinho esse pH e vai conseguir então modular isso para vocês conseguirem digerir e não ter uma hiperacidez. Mas para quem mesmo assim ainda tem irritação com limão, faça uso do limão siciliano, gente. Ele é mais fácil de ser adaptado, às vezes, para quem tem alguma resistência com limão galego, enfim, com os limões tradicionais aí que a maioria das pessoas usam, tá bom? Pode ser também o limão cravo, o limão caipira, não tem problema. Ou para quem não consegue fazer nada disso, água. Fora a água, doutora, o que eu posso tomar ao longo do dia? Águas flavorizadas, isso vai me ajudar a hidratar também, né? E eu vou me acostumando a tomar água, porque quanto mais água vocês beberem, mais sede vocês vão sentir, mais vai urinar, vai limpar todas essas vias urinárias, vai evitar ter cálculo renal, vai diminuir a ureia, que às vezes fica muito alta no circulante, ácido úrico muito alto. Então todas essas toxinas, né, todos esses metabólicos, vamos dizer assim, quando eles estão altos, eles vão ser tóxicos. Então a gente consegue carrear, eliminar tudo isso. Além disso, a água vai melhorar também a função intestinal. A água é o melhor carreador de nutrientes para as minhas células. Então a gente não pode ficar sem tomar água. Vocês só vão parar de se hidratar durante as principais refeições, almoço e jantar. Meia hora antes e até 1 hora depois. Tá? Então quando se come, não se bebe. Esse é realmente o fato mais correto. Além então da água, as águas flavorizadas, água com limão, podem também fazer os chás. Os chás sempre naturais são os melhores. Então, dependendo da função que eu quero, né? Eu quero fazer um chá que melhora a parte de gastrite, úlcera, digestibilidade. Então, eu posso fazer o chá de espinheira santa, ou um chá mais diurético. Vou fazer uso do carqueja, do hibisco, da cavalinha. Eu vou fazer um chá para o fígado, um boldo, dente de leão. Eles são mais depurativos, mais hepatoprotetores. Eu vou fazer um chá calmante, camomila, melissa, ou então um chá para baixar a ferritina e como antioxidante maravilhoso, um chá verde, ele termogênico, diminui também, ajuda na queima de gordura. Então, cada caso é um caso, eu posso estar usando. E doutora, posso usar chá de saquinho? Se for usar chá de saquinho, usam 2 saquinhos, aumenta mais a concentração, né? Porque o chá de saquinhos tem um pouco de mistura, mas eu gosto mesmo do chá das ervas, hortelã, erva doce, camomila, capim-cidreira, chá de gengibre maravilhoso. Posso unir 2, por exemplo, hoje o meu chá foi hibisco com gengibre, ótimo, anti-inflamatório e diurético. Eu tô juntando, fazendo uma misturinha. Então, gente, hidratação é a primeira grande regra que vocês têm que aderirem, para mudanças positivas de hábitos alimentares e conseguir sustentar.
A partir do momento que eu começo a beber água, eu não consigo ficar mais sem. Leva a garrafinha no carro, leva a garrafinha na bolsa, né? É a mesma coisa que o celular. Antigamente ninguém levava, nem lembrava que não existia celular. Hoje em dia ninguém mais sai de casa sem ele. A água é a mesma coisa. A partir do momento que vocês começarem a se acostumar, vocês podem esquecer tudo, mas não esqueçam a minha água. Eu vou para um trajeto mais longe, eu levo água na bolsa, porque eu não sei o que vai demorar, não sei o tempo que vai ter, eu não sei se eu vou ter disponibilidade de água limpa, então eu preciso de me hidratar. A gente pode ficar sem comer, mas não podemos ficar sem beber. Então essa é a regra número 1, hein? Desintoxicar. Ninguém faz limpeza do organismo sem água suficiente. Bom, número 2, gente. E uma coisa que todo mundo fala, mas doutora, posso tomar suco? Posso tomar água de coco? Posso tomar suco de caixinha? Suco de caixinha nem pensar. Suco natural eu não dou para todo mundo, porque o suco natural, ele tem alto índice glicêmico, então depende. Se vier um adolescente aqui, eu vou colocar um suco de laranja para ele. Mas agora, quem tá querendo reduzir peso, eu não vou colocar suco de nada, de maracujá, de melancia, abacaxi. Eu vou fazer comer a fruta, tá? Porque tem fibra, dá mais saciedade, melhora o trânsito intestinal, a fibra ajuda a fazer a limpeza, a desintoxicação, então o suco eu não dou. E água de coco, eu dou, mas água de coco natural, tá, gente? Mas ela não vai ser substituto de água, ela vai entrar como uma porção de fruta, lembrando disso, tá bom? Bom, aí eu vou fazer o café da manhã. Muito bem, já me hidratei, vou fazer... doutora, quero fazer detox, vou tomar o suco verde, pode? Pode tomar um suco verde, excelente. Primeira etapa do meu trabalho aqui com a grande parte dos meus pacientes é fazer os 30 dias de detox, para poder realmente limpar tudo, as suas toxinas, né? Fazer ele começar a entender como que é uma reeducação alimentar. Então, posso fazer a couve com gengibre, com hortelã. Eu posso bater tudo isso, fazer um congelado disso, né? Pôr em forminhas de gelo e cada dia bater com uma fruta? Pode, excelente, fica uma coisa prática. Lembra que eu tenho que dar praticidade, senão um dos problemas que vocês não têm adesão ao cardápio é porque não são práticas. Vocês têm que pensar rápido, prático, porque mulher não tem tempo, né? A gente assume um monte de responsabilidades e as coisas têm que fluir ao longo do nosso dia. A gente tem que render, né? Então, tempo é uma coisa preciosa, a gente tem que organizar o nosso tempo. Então, tudo que vocês puderem fazer que dá mais trabalho e congelar, fica mais prático para vocês poderem realmente ter acesso àquela prática, que é uma prática boa. Agora, eu não vou comer junto com o suco verde. Não, eu tenho que esperar uma meia hora para depois eu comer. Isso se eu não treinar de manhã. Então, a pessoa não treina, ela toma o suco verde, espera uma meia hora, aí então ela vai fazer uma omelete, por exemplo, os ovos mexidos. Tô no emagrecimento, é um ovo, porque tem gente aqui que vem com 3 ovos mexidos de manhã. Não é bem assim, gente. Um ovo no café da manhã ou nos lanches intermediários. Estou falando porque eu sei que 90% das que estão me assistindo são mulheres. Se for homem, já pode aumentar a quantidade. Se for adolescente, obviamente que também, né? Então o ovo já é suficiente como um alimento proteico, tá? E se eu consumir a fruta no suco verde, eu não vou consumir fruta outra vez, né? O máximo que eu posso estar fazendo aí é um ovo, às vezes, que eu posso fazer com shimeji, com shiitake, eu dou muito isso de manhã, ou então eu posso fazer, com uma torrada sem glúten, uma torrada integral para acompanhar esse ovo mexido. Então isso eu posso fazer se eu quiser consumir um biscoito de arroz, esse ovo mexido com algum suporte, vamos dizer, de carboidratos. Isso pode ser uma maneira também de eu fazer essa alimentação. Posso fazer o suco verde e treinar. Também pode fazer um aeróbio com ele e depois quando volto, então eu faço o complemento desse café da manhã. Isso pode acontecer também, tá, gente? Agora, doutora, e se eu não quiser fazer o suco verde? O que eu faço? Eu posso treinar, se eu treino de manhã cedo, grande parte dos meus pacientes eu faço eles aprenderem a treinar em jejum. Então, ainda mais aeróbio, tá? Não se preocupem, gente, a gente não vai passar mal, mas desde que você seja treinado para isso,
né? É mais importante você comer no pós-treino do que antes do treino, ainda mais se você treinar muito cedo. Então, tomou a água, pode tomar o café, ou às vezes um chá termogênico, às vezes um chá mate, um chá verde, um chá de gengibre para quem não está acostumado com café. E aí come uma fruta, por exemplo, meio mamão papaya com uma linhaça. Pronto, vai treinar. Quando volta, vai comer a proteína, né, que ficou faltando, que não comeu antes do treino. Entendeu que a proteína é mais importante pós-treino. Se você for fazer o treino em jejum, você pode fazer ou só o café, ou um café com TCM, com triglicerídeos de cadeia média, ou um café com óleo de coco e treina. Voltou? Aí vai tomar seu café. Depois de 1 hora, se você quiser emagrecer, é que você vai comer depois do treino. Aí o que eu coloco geralmente depois do treino? Pode ser como proteína, gente, anotem aí. Eu falei que tem que ter papel e caneta na mão. Pode ser um iogurte natural desnatado, se tiver sem problemas com a lactose, ok, mas se não, fica 0 lactose. Se vocês puderem tomar o iogurte. Eu já falei para vocês que o iogurte de natureza já tem baixa lactose. Então pode ser um iogurte como fonte proteica, pode ser o ovo como fonte proteica, pode ser o whey protein, que é uma proteína em pó, como fonte proteica, pode ser aminoácidos como fonte proteica, que é a menor partícula de proteínas, que digere muito rápido e tem menor calorias até do que o whey protein. Pode ser um queijo, pode ser um patê de tofu, pode ser um patê de frango, pode ser um patê de atum. Eu preciso de um recurso proteico, ok? Tem gente que precisa comer. Então, às vezes me pede assim, doutor, eu prefiro comer quando eu volto, então, as torradas, ou biscoito de arroz, ou um pedaço de mandioca, ou um cuscuz, que eu faço muito cardápio lá pro Norte e Nordeste. Eu tenho muita gente aqui do Norte e Nordeste que gosta de comer um pedaço de mandioca ou cuscuz de manhã, ou uma tapioca. Só que cuidado, gente, tapioca é farinha, é uma colher e meia. Não é pôr a olho a tapioca, tá? A farinha de tapioca, não pode. E aí sempre com uma proteína, ovo, queijo, ou então frango, ou atum, ou tofu. Lembrando que eu preciso dessa proteína e toda vez que eu ponho um patê, eu já vou pôr um pouco de azeite de oliva. Nada de fazer patê com requeijão nem maionese, hein, gente? Isso totalmente errado, é uma gordura ruim. Requeijão, não pensem que é fonte proteica. Ele não é fonte proteica, é amido com creme de leite, pelo amor de Deus. Então não é para ficar consumindo aí requeijão à torta e à direita. Então, como que eu dou a consistência de um patê? Eu faço através do azeite, pode pôr até um pouco d'água, põe salsinha, pode pôr cenoura ralada, pode pôr cebola, pode pôr alho poró, pode pôr um pouco de sementes, gergelim, então tudo isso, pimenta se vocês gostarem. Então são recursos proteicos que vocês podem estar usando pós-treino para quem quer comer, certo? E que não quer tomar pó, como whey protein, como aminoácidos. E aí, então eu espero um pouquinho, né, quem vai comer para tomar um colágeno, por exemplo. Colágeno sempre longe de refeições, tá? E aí, se eu vou dar o pó, tipo whey protein, aminoácidos, aí eu já posso colocar o colágeno junto. Por quê? Porque essas proteínas, o whey, no caso o whey e o aminoácido, elas estão de fácil digestibilidade. Então eu posso juntar o colágeno aí também. Como eu faço, eu sempre mostro isso pra vocês. Gente, eu não consigo comer nesse horário. No meu pós-treino, eu treino de manhã, todo mundo que me segue sabe, só que é muito corrido pra mim essa hora da manhã e eu não consigo fazer esse tipo de alimentação. Então eu vou bater tudo isso no liquidificador, que é mais fácil. Eu ponho o meu whey, eu ponho o meu colágeno, eu ponho minha glutamina, ponho um pedaço de fruta, né? Porque vai agir como antioxidante, anti-inflamatório. Pode ser o melão, pode ser o abacaxi, pode ser um pedaço de mamão, pode ser, é um recurso de carboidrato. É importante repor esse pouquinho de carboidrato com a proteína para que a proteína consiga fazer o reparo muscular no pós-treino. Senão ela vai ser usada para suprir a necessidade de glicogênio que está mais baixo no músculo. Então essas são todas possibilidades que vocês podem fazer no pós-treino. E para quem quer tomar um cafezão, que não treina de manhã, beleza, mamão, linhaça, uma crepioca. Ótimo, uma outra boa ideia. Ou um kiwi, uma chia e tomar um iogurte. Excelente, posso fazer isso.
Gente, vocês vão se adaptando a isso. A gente pode fazer uma granola caseira com castanha, nozes, amêndoa, aveia, canela. Já deixa isso no pote, fica fácil. Vocês pegam e colocam isso. Pode ser uma bebida vegetal com essa granola, a fruta. Lembrando que as bebidas vegetais, a maioria não tem proteína, aí vocês podem fazer então um ovinho mexido, uma fatia de queijo. A gente pode fazer um overnight, que também é legal. O que é overnight? Eu faço isso um dia antes e deixo na geladeira. Iogurte, fruta e cereal, que é a chia ou a linhaça, eu posso estar colocando, e aí eu deixo isso na geladeira, de manhã já está prontinho para mim comer. Se eu tiver com muita pressa, isso fica uma delícia também. Posso fazer uma vitamina de abacate. Ah, doutora, posso fazer a bebida de soja? É a bebida vegetal que tem proteína. Então, se vocês usarem a de soja, aí sim é a única. Porque coco, amêndoa, castanha, não tem proteína suficiente para o café da manhã. Eu preciso implementar. Deu para entender aí, gente, essa parte de café da manhã? Que muita gente me perguntou sobre isso, viu? Tem gente que levanta com uma fome de leão e tem outras... Oi, Fabiana, tudo bem? Tem outras que não tem fome de manhã. Então, vamos ver, cada caso é um caso, né? E aí, a gente vai modulando. Eu falei, ó, para cada caso a gente pode ter ideias que eu acabei de compartilhar com vocês. Boa noite, doutor. Em abril vou estar no Brasil. Vou ter uma consulta. Oba, tô te esperando aqui, hein? Aí... A parente paisano fala, doutora, o que fazer com a vontade de comer doce depois do almoço? Já vou entrar. Meio da manhã, para quem não fez essa colação pós-treino, o que vocês vão comer? Bom, gente, uma fruta com uma castanha, pode ser, ou com um pedacinho de coco, é o suficiente. E chás, hidratem bem, é o suficiente para a parte da manhã, tá? Aí pode variar, então sempre vocês vão estar considerando as frutas de acordo com a sazonalidade. Então agora é o pêssego, a nectarina, a ameixa vermelha, o kiwi, pode ser, mas não é para comer uma laranjona Bahia, não é isso, ou meia manga, ou um pedação de melancia, não é isso que eu tô falando, tá, gente? São frutas menorzinhas, uma fatia de abacaxi com 2 castanhas do Pará, ou então um kiwi com 6 amêndoas, coisas delicadas. Mastiguem bem, se hidratem bem, comam que nem uma lady. A gente vai se adaptando a comer menos. Uma das grandes condições para a gente viver mais é comer menos, tá? E aí vocês vão adaptando a primeira semana, vocês vão sentir uma diferença, depois vocês vão se habituar a comer devagar, mastigar bem, hidratar mais. Aí chegou a hora do almoço. Bom, e o que eu como na hora do almoço, doutora? Um pratão de salada, não tem como enjoar da salada. A salada é fundamental. E ela precisa estar, aliás, a única travessa que vai estar na mesa de vocês é a salada. E vocês vão aprender a temperar a salada. Posso usar limão, ou limão siciliano, ou limão galego, ou limão caipira, ou então posso usar o vinagre de maçã. Legal, porque também ajuda na minha digestibilidade. E lembrando que o vinagre de maçã também modula a glicemia, tá, gente? Além de melhorar a digestão. Vou colocar um pouco de azeite de oliva e só vou cozinhar também com azeite de oliva ou óleo de coco, que são as gorduras melhores, nada de óleos vegetais, e vou usar uma salada bem colorida. Vamos colocar as folhas, o tomate, a cenoura ou a beterraba, lembrando que as duas têm bastante açúcar, pepino, que é bem diurético, com casca, o erva doce, o salsão, os pimentões, o amarelo e o vermelho, que eu falei que eles são adocicados, ricos em vitamina C. Então eu vou abusar dessa salada, né? Um palmito pupunha, eu posso estar todo dia variando as minhas saladas, sempre coloridas, ou misturo tudo, ou faço tudo separado, ou mudo o corte. Gente, salada tem que ter vários tipos de apresentações. Ah, e se eu quiser pôr fruta? Pode, só que eu não vou comer o carboidrato na minha refeição, porque eu pus fruta na salada. Lembrem disso. Ah, e se eu quiser colocar grão na minha salada? Lentilha, o grão de bico, ervilha. Ele também vai entrar como uma fonte de carboidrato. Aí eu não vou usar nenhum outro carboidrato, tá? 2 colheres mais ou menos do grão. Ah, não, quero comer a salada porque eu adoro comer o arroz e feijão separado. Beleza.
Só que eu vou comer um pouquinho de arroz com um pouquinho de feijão. De 2 colheres mais ou menos cada um. É o suficiente. Ou 3 de arroz, 2 de feijão, ou meia conchinha de feijão. Eu tô falando com o objetivo de emagrecimento. Uma proteína de 120 gramas, 150 e uma verdura, um legume, que pode ser um quiabo, que pode ser um repolho, que pode ser um brócolis, que pode ser o couve-flor, que pode ser o chuchu, a vagem, escalola, a couve, espinafre e por aí afora. O Brasil é riquíssimo e vocês têm que saber variar. A abobrinha agora não vai me falar que isso é caro, né? Porque às vezes as pessoas me falam isso. Ai, doutora, comer saudável é caro. Isso não é caro se você souber realmente respeitar a sazonalidade, comprar aquilo que está na época, né? Então vamos no sacolão um pouco mais tarde, não precisa ir logo cedo que está tudo muito caro. Então vai um pouco mais tarde. Então esse é a base do almoço. E como fonte de carbo, ou eu vou usar a fruta, ou eu vou usar os grãos, né? Ou então eu vou usar o arroz integral, ou eu vou usar uma quinoa, ou eu vou usar mandioca, batata doce, inhame, abóbora, né? Então isso tudo são fontes de carbo. Eu vou fazer, ou quem é lá do norte, nordeste, pode ser uma farofa. Pode ser uma farofa de quinoa, gente. Eu acabei de pôr ontem para uma moça que eu atendi lá da Bahia. Excelente. Qual é o problema? Vamos fazer dela baixo índice glicêmico. É diferente da farinha de milho, da farinha de mandioca, que tem índice glicêmico muito alto. Então, esse é o almoço que vocês vão comer. Na maioria das vezes, usam mais carne brancas, né? Então, o peixe, o frango, os ovos e menos quantidade a carne vermelha. Ok, apresentações diferentes, a gente come com os olhos. Isso vai fazer com que vocês tenham uma boa adesão também a um almoço mais saudável e equilibrado. Vontade de doce. Agora tem aqui a dona Parente, vou responder para ela. Bom, se você tem vontade de comer doce, não vai comer carboidrato no teu almoço. E aí você vai ter algumas opções de doce para comer depois do almoço. Então, eu posso comer 2 damascos, eu posso comer um pedacinho de chocolate amargo, eu posso fazer um mousse fit, por exemplo, de maracujá, e aí fazer com iogurte, gelatina sem sabor, ou então eu posso fazer tipo cookies caseiros, aquele com banana e amêndoa ou amendoim. Então sempre, ou quero fazer uns muffins e vou usar então um pedaço de muffins aí que eu gosto, ou vou usar um pedacinho de banana assada com canela para comer depois do almoço, ou eu quero fazer de repente um abacaxi assado com canela. Então eu tenho alguns recursos que eu posso usar. Até aquela pasta de avelã com cacau, ela é muito legal. A gente tem aí algumas marcas que não tem açúcar e vocês podem comer uma colheradinha daquela, parece uma Nutella. É muito legal, gente. Então esses são algumas das possibilidades. Tem a tahine com cacau que você pode usar depois do almoço, se você tem um hábito ou quer muito comer esse docinho depois do almoço. Quero pegar umas 3 uvas, 4 uvas, meia dúzia de uva passa ou de cranberry. Então essas frutas desidratadas, ou as frutas quentes com canela, ou algum mousse fit, ou algum muffin fit, ou a pasta de avelã, são possibilidades para você comer não só nesse horário, mas também quem tem fome à tarde, que geralmente é o mais comum de acontecer, tá bom? Bom, aí vem a parte da tarde. O que eu posso dar à tarde para o meu paciente? Deixa eu tomar água, porque senão não consigo aí, ó. Deixa eu ver quem tem aqui. Arroz e feijão. Para quem quer emagrecer, pode. Denise Pedro, né? 00768. Pode, desde que esteja dentro de um equilíbrio, como eu estou dizendo. Você pode comer arroz e feijão a nível assim, 2 colheres de arroz integral, com 2 colheres de feijão. Então aí, o que eu vou fazer? Vou usar só essa fonte de carboidrato. Eu vou comer uma saladona antes, né? Porque a salada já vai me dar muita saciedade, vai preencher grande parte do meu estômago. E aí eu entro com carboidrato, eu entro com a proteína. Às vezes eu como até salada, proteína e deixo o arroz e feijão pro final. Que daí já não vou estar com tanta fome. Um pouquinho já que eu comer, já me satisfaça.
tá? Já me satisfaz, melhor dizendo. Então dá para comer e emagrecer sim, desde que você... Agora, o que não dá? Comer arroz, feijão, a fruta, farofa, batata, aí não vai dar. Sem a salada, sem proteína adequada, tudo errado, tudo desequilibrado. Então vamos pensar agora no lanche da tarde. Olha algumas possibilidades para vocês aderirem a esse cardápio. Posso fazer o chocolate amargo com uma fruta? Sim, mas em torno de 15 a 30 gramas, aquele quadradinho que eu até tirei uma foto hoje. Posso levar uma maçã, uma pera, tem muita gente que faz isso, chocolate com fruta, gordura com carboidrato. Posso fazer uma bebida vegetal, tipo uma bebida de castanha, de coco, de amêndoas, e eu adoro colocar tipo um whey protein. Tem alguns whey proteins, parece leite condensado. Esse whey de baunilha, por exemplo, fica uma delícia. Pode bater o de chocolate, fica ótimo. Eu estou juntando aí uma bebida à base de gordura com uma proteína. E se isso não for suficiente, eu posso bater ainda com uma fruta, tá? Se eu almoçar muito cedo e jantar muito tarde, ou se eu for treinar, então posso pôr banana, meia dose de whey, uma bebida vegetal, fica sensacional. Posso usar um iogurte proteico à tarde? Pode, aí também é só o iogurte proteico. Ele é rápido, mas ele é grandão, ele tem mais calorias. E se eu usar um iogurte natural desnatado com uma fruta? Pode, aí vocês podem juntar com uma fruta, né? Aquele só proteico que ele é mais calórico, ele vai sozinho. Posso fazer uma torrada, uma fatia de pão integral com patê? Sim, use bastante proteína, mais do que o pão. O pão é só para dizer que comeu, né? Para poder dar aquela saciedade, né, de carboidrato. Ou a torrada sem glúten, ou biscoito de arroz. Pode fazer patê de ovos, patê de atum, patê de salmão, patê de frango, patê de tofu. Com tudo eu posso fazer patê. Posso fazer uma pasta de grão de bico, uma pasta de berinjela. Fica excelente. Às vezes eu ponho ovo cozido, ovo de codorna, com palitinhos de vegetais, né? Cenoura, pepino, tomate, também fica legal. Essas pastas também, com esse mix de vegetais, fica ótimo. Então você vê quantas coisas que eu posso fazer. Os muffins fits que eu, e tanto eu como a doutora Juliana, passamos toda hora para vocês. E tem nas receitas todas que eu dou, não só que eu posto, mas que eu tenho nos livros de receitas, os muffins mais fits. A fruta com coco e uma bebida de soja. Coco também, vocês sabem que dá muita saciedade, é gordura boa. Posso fazer as frutas desidratadas, o damasco, a ameixa preta, ou até as uvas passas com castanha ou com coco e um pedaço de queijo. Posso usar o queijo com uma geleinha, ou uma geleinha aquela sem açúcar, sabe quem é? Queensberry ou Sandal, foram fazer uma geleia em casa com um pedaço de ricota e tomar um cappuccino. Maravilhoso, olha que delícia, gente. Então tem tantas coisas, uma tapioca para quem tem muita fome ou vai treinar depois no final da tarde, uma crepioca também dá, mas lembrando que é uma colher e meia com recheio proteico, de farinha para proteína. Então todas essas possibilidades são possibilidades que vocês podem usar à tarde, só não fica a tarde inteira sem comer, porque senão vai chegar desvairada de fome e aí querendo comer o cabo da panela. Um dos grandes problemas para não aderir à dieta está exatamente nesse período, no período da tarde para a noite. As pessoas comem geralmente, ou ficam sem comer, ou comem errado, fazem grandes restrições de manhã, na hora do almoço, fazem economias não inteligentes. Aí, quando chega agora, final de tarde, 4, 5 horas, até a hora de dormir, não tem o que chega. Então, grande parte das pessoas que não tem boa adesão ao cardápio é justamente porque elas pecam de manhã e com certeza vão pecar mais ainda nesse final de dia para a noite. Então, eu dou uma orientação para vocês que têm esse problema. Se vocês seguirem as minhas orientações desde a hora que vocês acordam, como eu estou falando, vocês vão ver que chega tarde, vocês não vão estar com essa fome maluca. E se vocês fizerem, inclusive os lanches da tarde que eu acabei de dar orientações, vocês vão ver que não vão chegar de forma também com tanta fome ao jantar. Porque o jantar tem que ser menos calórico do que o almoço, para quem quer reduzir peso. E até porque a gente não digere tão bem como digere no almoço.
né? Não tem gasto calórico posterior ao jantar. Então o jantar, gente, ele tem que ser algo que vocês vão suprir suas necessidades sem exageros. A refeição que menos vocês podem exagerar é no jantar. E é onde mais as pessoas comem são no jantar, porque é aquela coisa, bom, já que meu dia foi estafante, eu estou estressada, eu mereço comer demais, eu mereço tomar bebida alcoólica, eu mereço comer o doce, eu mereço comer tudo errado. E aí também você vai merecer se frustrar e nunca ter boa adesão ao seu cardápio, à sua dieta. É isso que acaba acontecendo. E se você quiser, que está me escutando, mudar o rumo da sua história, lembra disso que eu estou falando, gente. Comecem a apostar nessa alimentação correta desde a primeira hora do dia. Ponham alimentos de verdade, alimentos com qualidade. Parem de abrir saquinho disso, saquinho daquilo e tanto comprar coisa fit. Não vale a pena. Compram, façam coisas simples, mas façam em casa, comida caseira. Se organizem. Quem não tem tempo durante a semana tem que fazer compras e fazer o pré-preparo no fim de semana. E o que eu vou comer no jantar? Eu posso fazer uma sopa e congelar. Essa sopa já tem proteínas, bastante quantidade de proteína, ou frango, ou a carne, de repente, ou ovos que eu vou instalar dentro da sopa. E vou fazer bastante folhosos, vou pôr legumes, né? Vou pôr tomate, cenoura, ou vou pôr abóbora, se eu não ponho cenoura. Ou eu não ponho carboidratos, né? O carboidrato que eu ponho no máximo é uma abóbora ou uma cenoura, mas eu não vou pôr mandioquinha, não vou pôr batata, não vou pôr... Se é uma pessoa que está querendo reduzir peso, eu não vou pôr esse tipo de carboidrato à noite, nem muito menos macarrão, nem arroz. Tem gente que faz uma sopa, mas faz uma sopa... eu posso comer um creme de mandioquinha à noite? Não dá para comer creme de mandioquinha, não tem proteína, às vezes nem põe proteína, põe um creme de mandioquinha. Não dá para comer isso querendo emagrecer, tá? Então vai comer um frango, um caldo de frango com frango e vegetais, legumes, tá? Que não são fontes de carboidratos muito ricas. Pode ser uma salada completa, às vezes, por exemplo, sobrou aquele frango do almoço, eu mando picar em tiras e fazer a sua salada completa. Então faz uma salada bonita, põe o gergelim, põe as amêndoas, põe alface, põe rúcula, tomate, ou quer tomate cerejinho, ou tomate caqui, põe cebola roxa, põe cenoura ralada, põe frango picado, putz, fica um saladão. É uma delícia, temperem com molhos diferentes, façam azeites temperados, às vezes até ensino vocês por exemplo um pouco de tahine, põe pimenta, quem gosta, o azeite, limão, vinagre balsâmico, por que não? Pode colocar. Ou então eu vou fazer uma salada e um grelhado, que pode ser o que eu usei no almoço esquentar na janta, ou então eu faço diferente. Faço uma salada com omelete é maravilhoso, super fácil de fazer. Vai dizer que não tem tempo de fazer isso, gente? É uma delícia, eu tô super bem alimentada. Ou então eu vou fazer um shake, ó. O paciente fala, doutora, posso fazer um shake? Eu moro sozinha, eu não tenho vontade de fazer coisa salgada à noite. Vou bater um scoop de whey, vou pôr uma bebida vegetal, ou então as castanhas, nozes, amêndoas ou coco, uma fonte de gordura, ou chia ou linhaça, e uma fruta que é uma fonte de carboidrato. Geralmente as frutas do shake à noite eu ponho ou abacate, ou maçã, ou uma pera, ou melão, ou morango, que são frutas que têm baixo índice glicêmico. E eu posso fazer então meu jantar um shake. Então, ou sopa, ou shake, ou salada completa, ou salada e grelhado, ou um assado, ou um cozido. Pronto, esse é o seu jantar, tá? Aí eu posso usar como fonte de carboidrato um pedaço de fruta? Sim, de baixo índice glicêmico. Quem tem muita vontade de comer o carboidrato à noite, eu uso isso. Então, às vezes pode ser um kiwi, ou alguns morangos, ou um pedacinho de melão, né? Então dá para usar uma fruta, que pode ser até na salada, às vezes, né? Ou fora dela. Bom, doutora, e aí começa a vir a vontade do doce na ceia. E o que eu posso comer de ceia? Bom, não vou atacar nada que seja rico em carboidratos, de índice glicêmico alto. Eu vou para as gorduras. Pode ser o coco, pode ser as castanhas, nozes e amêndoas, pode ser as pastas de castanha, podem ser uma fruta de baixo índice glicêmico, como eu falei sempre, do abacate, pode ser ou então um pêssego, ou então um kiwi, ou então um abacaxi, essas frutas podem, ou um chá então com uma frutinha, ou só o chá.
né? Ou então eu vou fazer uso do chá com umas sementes ou de um coco. Então isso tudo são recursos que eu posso, ou até um cappuccino à noite, posso estar usando um cappuccino que vai, por exemplo, um cacau, uma canela, uma bebida vegetal ou um leite de coco. Fica uma delícia fazer um cappuccino assim. Ou então uma bebida vegetal com a canela também fica ótima, esquentar, deixar morninho. Então, ou então o iogurte vocês podem tomar à noite, bate um iogurte com canela no liquidificador, que fica ótimo. Então olha quantas coisas que eu posso estar consumindo na ceia. Isso para quem não consegue ficar sem, o ideal é tomar um chá e pronto, né? Mas para quem ainda tem fome nesse horário, quem fica acordado às vezes que não deveria até tarde, pode ser isso. Vamos ver se tem pergunta aqui, a doutora Roseli fala muito, né? Aqui, Sandra. Ah, Sandra, pera que eu vou falar da bebida alcoólica para Sandra, que ela falou que para mim orientar, né? Eu falei para ela assistir a live que eu ia orientar ela. Peraí, Sandra, já vai. Sandra, eu vou falar uma coisa para vocês. A Sandra, vou confessar, Sandra, posso falar que você foi minha primeira paciente? Pois é, olha como eu tenho paciente fiel. Gente, eu comecei a clínica em 1998. 98, nós estamos em 2021, peraí que essa hora da noite, menos 1998, eu tenho clínica 23 anos. A Sandra foi uma das primeiras pacientes minhas e até hoje a gente se fala, ela vem aqui, às vezes ela some, depois vem desesperada, né? Pois é, ela me perguntou da bebida alcoólica, eu já vou falar. O que você acha da água com sal integral? Ah, eu não dou água com sal, nem pensar, ainda mais por conta de elevar muito a sua pressão arterial, né? Não faço isso, a menos que você tenha pressão muito baixa. Não, nunca orientei, eu acho um risco muito grande, né? Sobrecarga renal, inchar, tem que ser uma coisa muito pontual, né? Nada de... Aqui tá falando, peraí, deixa eu ver quem que tá me perguntando mais. A Valdenice, Mirela, se assisto para acrescentar, pois já estou... no meu limite de peso, só emagreço agora. Opa, vamos lá, ótimo, excelente. Quer dizer que você está tendo bom retorno, quer dizer, boa evolução, é isso aí? Que maravilha. Agora, mais difícil que emagrecer é se manter magra, se manter saudável, estabilidade, sustentabilidade. E é isso que eu quero, que vocês aprendam a comer na casa de vocês, fora da casa de vocês, quando vão a uma festa, quando vão em restaurante, fim de semana, feriado. Então é isso, gente, não é um sacrifício colocar uma alimentação saudável. Quando vocês gostam daquilo que comem, vocês vão ver que vai até uma vez ou outra, vão exagerar. Mas isso é normal, que não dá para exagerar todo dia. E nem fazer o dia do lixo, que eu vou postar já sobre isso, tá? Deixa eu ver as perguntas para mim acabar de falar. A Mirella fala, verdade, aprendi a tomar água, a melhor coisa que existe. Aí, boa noite, a Gláucia. Oi, Gláucia. Oi, Roseli, aqui, oi. Posso tomar chá verde pré-treino pela manhã? Excelente, Denise, pode tomar chá verde, é ótimo. Um recurso muito bom porque ele também tem cafeína. Que chá é legal para dormir bem? Melissa, maracujá, camomila, mulungu, são os chás que eu mais prescrevo para dormir. Doutora, o que é bom comer para substituir doces? Eu acabei de falar, Esmeralda. Eu sempre ando com minha garrafinha. Ótimo! É isso aí, personal Caio Castro, é isso? Excelente, eu também sempre ando com a minha. Andréia Bruneta, boa noite, doutora Roseli. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A Daniele, eu bebo bastante, que bom. Algumas coisas que vocês precisam saber para adesão ao cardápio. Não falem para ninguém que vocês estão querendo mudar os hábitos alimentares, que vocês estão de dieta. Eu nem gosto dessa palavra dieta. Vocês estão em reeducação alimentar. Dieta parece que tem começo, meio e fim. Não. O que eu quero é que vocês aprendam a comer e cada vez que vocês implementarem um hábito saudável, que vocês consigam sustentar, como eu falei ontem.
Então não precisa falar para ninguém, porque grande parte das pessoas que param de aderir ao cardápio, que começam a fraquejar, a voltar para trás, é por causa do ambiente que vivem, é por causa dos parceiros, é por causa da família. Então, só hoje, como você tá chata, não sei o que, nossa, aí até parece, agora não vai ficar mais companhia da gente. Então começa a não resistir a essas tentações, às vezes as pessoas começam a sabotar, a fazer gozações, e aí a pessoa começa, então vou entrar na dele, e aí acaba realmente desistindo de ter os bons hábitos alimentares. Gente, levem as pessoas pro bem, não deixe que elas carregam vocês pro mal, lembre disso que eu tô falando, senão isso realmente vocês nunca vão conseguir atingir aquilo que vocês estão querendo. Cuidado com só hoje, né? Então é só hoje, só amanhã, só depois, quando vê tá comendo tudo errado. Não tem dia do lixo. Não tem dia do lixo. O dia do lixo vai ter grandes problemas para vocês. Tem pessoa que fica só esperando aquele dia do lixo. Isso pode causar um transtorno alimentar, uma compulsão muito grande. E para vocês depois retomarem o seu organismo outra vez, todo o seu metabolismo, toda a sua microbiota intestinal, vai levar alguns dias, e aí volta a estacar zero outra vez, né? Então é aquela questão da oscilação, do vai e vem, e vai se frustrar e vai desistir. Então não tem dia de lixo. Agora, de vez em quando eu quero, comer hoje uma sobremesa, amanhã tomar uma bebida alcoólica, 2, 3 dias depois vou comer sei lá o quê? Ok, mas são coisas pontuais, né? Aí tudo bem. Saber retomar, quando vocês tropicarem, saírem do eixo. Hoje atendi uma paciente e falou assim: doutor, eu saí do eixo uma semana, sei que fiz tudo errado, mas eu sei que eu posso retomar e vou ter bom resultado. É isso aí, gente, né? Todo mundo é possível a isso. Às vezes é um mês que vocês estão, danada, tá emocionalmente abalada, teve um monte de festa, brigou com não sei quem, perdeu o emprego, mas eu vou retomar. Por quê? Porque eu sei que quando eu retomo, eu melhoro tudo, não é só o emagrecimento. Eu melhoro o foco, desempenho, parte emocional, eu fico com mais vitalidade, mais energia, tudo melhora no meu corpo quando eu começo a comer de forma mais saudável, mais adequada, tá? Considerar, então, como eu falei para vocês, às vezes tolerar, né, se permitir aos comfort foods, porque senão também fica muito chato a gente ser 100% radical, não dá. Então a questão de restrição demais vai levar à compulsão. Então a gente tem que saber realmente se considerar. Adoro, eu tô na casa da minha avó, por exemplo, e quero comer o bolo de laranja dela. Ok, eu vou comer, eu sei que é aquele momento que eu vou comer. Depois eu faço tudo certinho. Então a gente precisa também dessas tolerâncias. E cuidado com a bebida alcoólica, das quais eu vou agora falar para vocês, porque tem muita mulher que tá bebendo demais, hein? Gente, a bebida alcoólica põe muito resultado a perder, se vocês não tiverem controle. Só para vocês lembrarem, né, que para mim ter emagrecimento, eu preciso ter um déficit calórico, comer menos e gastar mais. Então, se eu não tivesse déficit, eu não tenho emagrecimento. Aí, de repente, eu fiz tudo certo, só que eu quis tomar uma latinha de cerveja à noite. Uma latinha de cerveja de 350 ml tem 154 calorias. Pronto, aquele déficit que ia ser de 300 já é de 150. Aí, não, doutora, eu quis tomar uma taça de champanhe, 75 calorias. E não fico só numa taça de champanhe, eu vou para 2. E quando eu bebo bebida alcoólica, eu costumo querer comer o doce depois. Me dá o rebote do açúcar, né? Então dá uma hiperglicemia, aumenta a insulina e aí vocês vão querer ter fome de comer carboidratos em maior quantidade. Isso acontece ou com a champanhe ou com o vinho. Olha só uma taça de vinho, em torno de 90 a 120 calorias, dependendo do teor alcoólico do vinho. Uma taça, gente. E o gin, que todo mundo fala que ele é inocente, 60 calorias, 30 ml, que é uma dosezinha. Não, doutora, mas eu tomo vodka. Vodka não tem problema. O que acontece? 92 calorias. Vodka tem um teor alcoólico muito importante. Isso em 40 ml, é menos do que uma xícara de café. E o saquê? 54, tem um pouco menos caloria.
Isso também 40 ml. Então vocês podem ver que qualquer que seja a bebida alcoólica, ela tem um valor calórico muito alto e ela vai aumentar muito a gordura abdominal, vai inchar muito vocês, vai fazer também com que o que vocês comam depois, às vezes, aumenta o consumo calórico por causa dos petiscos que acompanham a bebida alcoólica, por causa da vontade do doce que dá depois da bebida alcoólica. E então, cuidado, gente. Agora, para não ser radical, qual seria a menos ruim? Né? A Sandra me perguntou. De todas, gente, o saquê é o menos ruim, que tem menos teor alcoólico e você pode estar juntando aí. Agora, cuidado com as misturas. Ah, vou fazer um saquê, vou pôr açúcar? Não, nem pensar, né? Não ponha nada ou ponha adoçante. E aí faço uma fruta ali, um limão, que não tem caloria, ou um limão siciliano, ou então eu vou fazer um kiwi, que é baixo caloria, ou morango, que é baixo caloria. Cuidado com as frutas que não são naturais, onde vocês pedem o saquê, que daí é cheio de açúcar. Então cuidado, mas o saquê seria uma dessas possibilidades. Seguido do gin, né? Que seria em segundo lugar. E aí depois, gente, ou uma taça de champanhe ou uma taça do vinho, você sabendo que o vinho de vez em quando também é uma bebida alcoólica que, embora dê quase 100 calorias, ela tem o resveratrol, e o resveratrol é um excelente antioxidante, anticancerígeno, combate o envelhecimento das nossas células, né? Então tem um poder muito bom, é cardioprotetor, então ainda pode ser, mas desde que eu tome uma taça, que eu fique nela. Então, e sempre, gente, tomem devagar, com a água junto. Nesse momento eu vou falar para vocês tomarem um líquido, né? Para não entrar sozinho a bebida alcoólica. E outra coisa, comam sempre com uma gordura junto, para poder metabolizar mais lentamente esse álcool. Com uma castanha, com umas nozes, com uma amêndoa, ou com um pedacinho, azeitona também é legal, porque ela tem bastante gordura, né? Então os mix de castanha seriam mais aconselháveis. Ou então vou consumir um queijo, que pode ser uma mussarelinha de búfalo, pode. Faço ou tomatinho cereja com azeite, podem fazer esses mix de vegetais que eu já ensinei várias vezes, né, com uma pasta de grão de bico. Isso pode ser um happy hour para vocês, pode um aperitivo para vocês tomarem a bebida alcoólica, ok, mas gente, parem numa dose, porque senão vocês também vão pôr tudo a perder, vão se frustrar. Então dá para fazer algumas concessões, mas a gente tem que saber o nosso limite, cada caso é um caso, né? Então é isso que eu queria passar isso para vocês hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Marco Alatorre, muita gente na live. Oh, que bom, hein? Excelente. Agora por essa semana acabou. Eu vou ver se eu consigo ainda passar para vocês os 10 dicas de como aderir melhor aos exercícios. Eu quero falar com o personal para que passe isso para mim, tá? E aí eu repasso para vocês. A Mirella fala, lembrando que as pessoas com doença autoimune não podem comer torrada. Sim, Mirella, aí tem que ser uma torrada sem glúten, né? Aí eu posso dar. O glúten e os laticínios não são adequados para quem tem autoimune. São 2 grupos alimentares que eu tiro, né? Que eles vão aumentar processos inflamatórios e a gente tira ele. Mas eu posso fazer de repente um pão caseiro e tostar em casa, um pão com farinha de amêndoa, pode ser feito isso, ou um biscoito de arroz, tá? Pode ser outras possibilidades, né? Pode ser também feito uma pizza de berinjela, gente, fica demais. De noite eu também faço muito isso, salada com uma torta. Pode ser uma torta com, não com farinha de trigo, eu faço com low carb, sabe? Com farinha de aveia ou farinha de quinoa, coloco bastante vegetais, legumes, né? Ou frango, ou atum, ovos cozidos, fica uma delícia fazer uma salada com uma torta. Ótimo, fica uma pedida boa. Ou então com quibe assado de berinjela, que também fica legal, né? Isso pode acontecer. Lembram da guacamole? Também, ó, faz um ceviche de salmão, também fica uma delícia, que eu já ensinei como faz. A guacamole também eu passo bastante à noite, às vezes com atum selado, com gergelim e salada. Olha, tem muita coisa gostosa, né? Tirem da cabeça que só conseguem ter bom resultado quem come salada com grelhado ou quem fecha a boca.
Tem muitas coisas legais. Eu falei para vocês que eu tenho um e-book que é super barato para vocês entrarem na minha bio. Lá vocês têm o link de acesso para adquirir esse livro, que tá todo revisado. Tem 200 receitas, tem veganas, vegetarianas, tem low carb, sem glúten, sem leite, aperitivos, shakes, peixes, frangos, tudo, saladas. É uma maravilha, gente. A Rose fala, tudo fica tão gostoso no seu ensinar. É mesmo, eu encho a boca d'água porque eu só gosto de passar coisas boas. E tudo isso eu amo, né? Eu amo fazer. A Denise Pedroso fala, musculação em jejum pode? Pois é, vamos pensar assim, se você quiser fazer a musculação em jejum, você tem que dar um carbo antes. Vamos supor, eu vou fazer a musculação de manhã, então eu vou comer carboidrato à noite, tipo a fruta no meu jantar, ou vou colocar um pedaço de mandioca para mim poder ter glicogênio no meu músculo, armazenar, para então eu poder fazer a musculação em jejum, tá? Porque senão eu posso não ter um rendimento tão bacana. Às vezes só uma fruta, né? Por exemplo, eu não gosto de deixar muito a musculação em jejum, gente. Porque daí talvez eu tenha que entrar com um recurso, uma creatina antes, né? Aí pode ser que sim, com uma suplementação para quem não quer comer. Ou então fazer isso que eu acabei de falar. A Solange fala, pode comer em seguida do treino? Não, Solange, depois de 1 hora para quem quer emagrecer, tá? Moreira, 37,93. Pode ser o suco verde com whey? Não, nem pensar. Suco verde é suco verde, não vai ter proteína junto, tá? É suco de couve, gengibre, ele tem o poder de desintoxicação. Eu não vou pôr whey. Então eu vou usar o whey ou outra fonte de proteína depois de 30 minutos que eu tomei suco verde. A Daniele fala, sempre cuscuz, adoro. Ah, então, Daniele, variedade, não vai ficar com aquela mesmice que daí acaba abandonando a dieta por causa disso, tá? Cuscuz é legal, mas lembre que tem que ter uma proteína junto, porque o cuscuz é só milho, é fonte de carboidrato. A Adriana Gomes fala, Adrinal Gomes, né? Pode ser com creme de ricota? Creme de ricota é menos ruim, né, do que requeijão. Tá? Mas não é uma grande fonte de proteína. Pode juntar com outra fonte de proteína. Não pode ser sozinha. A Solange Atanásio fala, a quantidade de alimentos para definição é igual para a hipertrofia? Não, hipertrofia sempre eu preciso aumentar mais carboidrato e proteína. Porque para mim hipertrofiar, eu preciso proliferar, tem que ter um balanço positivo, nitrogenado positivo, para poder então replicar essas células musculares. Gente, acabou meu tempo. Um beijo grande. Para quem eu não respondi, me mandem, que eu quero deixar gravada essa live, ó. Um beijo, até, boa noite. E dão sugestões para as próximas lives, né? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente.